Eu estive ontem no Rio de Janeiro, visitando aqui algumas fundações, né? E sem falar, lógico, o nome das fundações, mas a gente conhece quais são as principais fundações ali do Rio. E a gente, fazendo de uma forma super simples, né? Por mais que isso seja óbvio, né? A gente tem que ter uma força compradora, né? De uma forma mais simples ainda, né? A gente tem mais comprador do que vendedor, para empurrar as ações, né, para uma tendência de valorização, né? Quem são os compradores? De uma forma simples, não são os estrangeiros, que não tomaram uma decisão ainda, né, se o Brasil é confortável, se de fato as ações estão baratas ou não. Então a gente está vendo no acumulado do ano, ainda bastante distante, o estrangeiro. Brasileiro, a gente vê que pessoa física compra marginalmente, mas o resultado do fluxo dos fundos ainda é bastante negativo. E o institucional, que a gente chama, que são principalmente os fundos de pensão, completamente distantes da Bolsa, né? Então, resumindo tudo isso, a gente não tem uma força compradora. Qual que é o recado que eu tive lá das fundações, né? As principais fundações têm, que a gente chama nossas metas atuariais, então tem o objetivo de entregar, né, para os seus beneficiários, enfim, uma rentabilidade projetada, né, para a sua previdência. Essa rentabilidade projetada, por exemplo, ela vou fazer um número aqui simples, né? IPCA mais 4, IPCA que seja mais 5, tá? Não muito mais do que isso. Então, se a gente está rodando, e principalmente com o que a gente chama a ponta mais longa, você fala assim, pô, mas Marco, eles compram, né, investimentos de ponta mais longa, né, mesmo sabendo que lá que mora um maior risco? Sim, porque eles vão carregar isso, eles vão marcar isso na curva que a gente chama, então para eles não tem grande preocupação, ou menor preocupação do que a gente tem. E com essa taxa de 5,5%, 6%, 6,5% lá na frente, esse movimento da parte deles de reduzir sua participação na Bolsa, ele continua para setembro, outubro, novembro, dezembro, para 2025, ele vai continuar. Então, como o Felipe falou, como a curva projeta e como as taxas ainda estão muito altas, mesmo super longas, ele vai continuar aportando. Então, o grande recado é, eles não estão aumentando e não vão aumentar sua posição na Bolsa enquanto essa taxa tiver... mas Marco, a taxa fechou de 6,5% para 6%. Eu gostaria de ver, isso vai impulsionar a Bolsa. Mas isso o fundo de pensão, ele vai alocar em Bolsa, vai aumentar? Não, ele vai continuar o movimento dele. Enquanto para ele a taxa não estiver abaixo de 5%, essa é a minha opinião, ele não volta para a Bolsa, ou seja, não volta a aumentar a posição. Então, a gente já exclui praticamente, vamos supor, 1/3, né, de potencial comprador. Só para adicionar um pouco dessas visitas que eu fiz, e esse movimento ele continua reduzindo. Ou seja, ele falou, Marco, de uma forma simplificada, eu não só parei, não estou comprando ações, como também eu posso reduzir minha posição para aproveitar essas taxas aí, que para ele é o objetivo dele, né? A gente não pode criticá-lo, né? Ele está aproveitando e batendo a meta dele e é um grande comprador aí. Eu falei com praticamente 500 bilhões de reais ali sob gestão e esse é um discurso único, né, entre eles, entre os fundos de pensão. Ô Saravalli, agora para a pessoa física, né, claro que não tem esse fluxo comprador e tudo mais, mas a gente consegue fazer alguns movimentozinhos lá. Eu tenho ouvido algumas pessoas até falando, poxa, pensando nesse trade-off de renda fixa e até mesmo da renda variável, você consegue encontrar algumas empresas com uma TIR bem mais interessante do que talvez você pensar numa renda fixa, por mais que os prêmios estejam elevados, né? Talvez seja a hora de fazer algumas movimentações assim também, ou ainda dá para fazer algumas movimentações assim? A gente brinca assim, se você adora esse título público pagando 6, 6,5%, e se você é um investidor de bolsa, você ama, né, que a taxa esteja realmente esticada, né? Você ama porque, de fato, as ações estão muito baratas, muito descontadas. Então, eu vou colocar aqui dois setores. É lógico que tem um setor que é mais volátil, um é mais previsível, então essa conta, vamos colocar assim, é mais válida, né? Ou seja, realmente dá para fazer essa projeção. Mas se você pegar quase todas as empresas de utilities hoje listadas em bolsa, né? Seja geração, até inclusive vai ter leilão, né? Transmissão, distribuição ou as empresas que têm os três principais ativos, quase de forma unânime, o setor está descontado. É lógico que, na minha opinião, Marco Saravalli, a Eletrobras hoje é a ação mais descontada quando a gente olha para esse parâmetro de taxa em torno interna, né, implícita ali, real, né, nos fluxos de caixa, mas o setor inteiro está pagando 2, 3, 4, 5, 10 pontos a mais do que um título público de médio prazo, né, ou de longo prazo de 10 anos. Tá? Então, de fato, estão baratos.
isso também vale para outro setor. Se eu fizer isso, por exemplo, para a Prio, que divulgou fato relevante hoje, a taxa interna de retorno, né, no valuation está sendo negociado em bolsa. Isso já trabalhando com preço de petróleo de 70, 65 dólares no longo prazo, né, que para mim é bastante conservador, você consegue chegar a uma taxa interna de retorno aí bastante expressiva aí nesses ativos. Então, de fato, os ativos, na nossa opinião, estão descontados. Até o próprio Itaú, né, que está fazendo aniversário hoje, está sendo negociado, sendo super conservador, a ordem de 8 vezes lucro. É um patamar muito baixo. Enquanto, lógico, o Banco do Brasil negocia 4 vezes lucro, Itaú ali mais perto, talvez, na casa de 8 vezes lucro. Então, são patamares muito baixos. Mas, de novo, a gente precisa de uma força compradora. E essa força compradora talvez não venha nesse curto prazo, que foi o que aconteceu no mês de setembro. Né? A gente ficou super animado com agosto e setembro foi completamente diferente. Né? Falando um pouquinho do recado das taxas de retorno implícitas aí nos fluxos de caixa das empresas. Né? Ô Saravari, falando ainda do mercado, né, e de todas essas movimentações, quero falar contigo de uma empresa que hoje teve uma notícia importante, né? A Prio confirmando ali aquela negociação de compra de parcela de campos da Sinochem, 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Notícia boa para a empresa, né? Porque com mais campos, Exato. mais produção, Exato. os investidores podem ficar animados aí com essa notícia. Até fazendo... Tem algumas contas para fazer, né? E lembrando, valuation, acho que eu já expliquei aqui algumas vezes, né? Valuation, até tem um artigo do professor Damodaran, ele falou assim, valuation é um exercício de fé, né? Então você pode falar assim, essa aquisição o papel deveria estar subindo 1% hoje, deveria estar subindo 10%, deveria estar subindo 20%. Eu não acho que deveria estar subindo 40%, seria muito otimista. Mas o 40% é um dos números, tá? O que é esse número 40% para a Prio hoje? 40% é o número que adiciona, né? Vamos colocar assim, a produção, que hoje é na casa ali dos 85 mil barris, né? Vamos arredondar por aí. Vamos colocar mais 36, enfim, a gente está falando de 40%, tá? Na capacidade de produção da Prio, né, em relação a essa participação. Então, primeiro ponto, né? Ela está adicionando 40%, dependendo da metodologia, você pode falar, acho que ela está adicionando 40% para o seu valuation, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, 1,9 bi de dólar, né? Ela não vai pagar, de fato, 1,9 bi de dólar, né? Você fala assim, talvez seja barato, seja caro. Esse 1,9 bi de dólar, a hora que for pagar de fato, a companhia continua gerando caixa e você pode abater uma parte dessa geração de caixa, dessa aquisição. Então, talvez saiam 200, 300 milhões de dólares a menos do que esse 1,9, a gente chega ali nos 1,6. Beleza, segundo ponto. Terceiro ponto, né? A alavancagem vai subir, Marco? Vai subir. Mas ela já estava decrescente, né? Ela sobe ali para 1 vez, 1,2 vezes, mas a companhia continua gerando caixa que, tudo mais constante, mesmo com essa aquisição, a maior aquisição talvez da história da Prio, ela, em final de 2025, ela volta a zerar, ou algo próximo de zerar, o seu endividamento líquido. Então, ela momentaneamente ela vai precisar de empréstimos, enfim, financiamento, depois alonga esse para fazer essa aquisição, mas tudo tranquilo. Eu estou falando de 1,2 vezes a geração de caixa aí, o endividamento líquido. Tá? Outros fatores, a companhia também absorve um prejuízo acumulado que pode ser utilizado para bater, para reduzir sua parcela de imposto de renda, né, efetivo. E isso tem um valor presente líquido também. Então, vamos falar, Marco, esquece os 3 primeiros pontos. Vamos falar só desse último ponto. Só esse último ponto, para mim, o papel deveria estar subindo 3 a 4% hoje. Então, eu acho que é muito tímido essa reação. Uhum. É lógico que é uma notícia que já vinha sendo ventilada. Mas só para terminar, Marco, esquece tudo essa aquisição. Esquece, vamos fingir que não saiu esse fato relevante e que não aconteceu. É uma ação que, tudo mais constante, está sendo negociada abaixo de 3 vezes EBITDA, perto de 2,5 vezes EBITDA. Para 2024 é um número muito baixo, né? Muito barato. Né? É lógico que é petróleo, tudo pode acontecer com petróleo, você vai estar 100, você vai estar 50 no ano que vem, mas já trabalhando com petróleo nesse patamar, até um pouco menor para o ano que vem, 3 vezes EBITDA é um número muito baixo para uma empresa de petróleo nesse patamar. Né? Então, enfim, resumo, esperaria estar subindo um pouco mais, para mim está bastante tímido esse movimento aqui da Prio hoje. 2,5%.